A vida é feita de emoções, emoções positivas e emoções negativas. E essas emoções, elas são geradas por algum fato que nós vivemos em algum momento da nossa história. Seja na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta e quem sabe até na velhice. Por isso que essas emoções elas têm que ser bem analisadas. Tem emoção que vai gerar algo positivo que é necessário que eu sempre trago à minha memória para que gere esperança. Interessante, não é? Mas tem fatos que nós vivemos. Tem situações que elas vão gerar sentimentos negativos, baixa estima, sentimentos que vão acabar com as suas emoções. Essas situações, isso tudo, esses fatos, eles devem ser esquecidos. Por isso que está escrito, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu quero prosseguir para o alvo. O que você precisa esquecer? O que você precisa deixar para trás? Às vezes não é dar um apagão na sua mente. Até cientificamente a gente sabe que isso não existe. Você pode sublimar, você pode guardar toda aquela lembrança negativa talvez na sua memória e quando acontece algo, então aquele gatilho ele é acionado. Então não tem como a gente esquecer, tem coisa que você vai lembrar o resto da vida. A diferença é que você vai lembrar, não vai doer mais, não vai ter tanta importância mais. E se não dói mais e não tem tanta importância mais, automaticamente não vai ser algo que vai ser constantemente lembrado. E é nesse foco que eu quero frisar com você. Comece a observar o que você lembra que ainda dói. Comece a observar o que você lembra que te dá tristeza, que te dá angústia, que acaba com a sua estima, que acaba com o seu dia, que te faz sentir medo, desesperança, desejo de não prosseguir e fica paralisado em algo que você vai fazer. Por falar nisso, você começa e não termina? Você tem um medo gigante de crescer ou ir atrás de novas oportunidades? Tem medo de que seu cônjuge te traia? Medo que aconteça algo errado com seus filhos? Tem alguma coisa, alguma sombra que te apavora? Isso mesmo, uma sombra. Lembra quando éramos crianças? Nós olhávamos para a nossa própria sombra projetada em algum lugar e ela nos assustava. E essas sombras de algo que nós vivemos em algum momento da nossa vida, muitas vezes ainda nos assusta. Às vezes, o medo de uma traição é porque nós já ouvimos e vimos um fato familiar. Ou o fato de alguém que sofreu muito, que estava próximo a nós. E aquela dor fica tão forte dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, dentro das nossas emoções, que a gente passa a ter um tipo de pânico. Tem pessoas que têm medo do vestibular, medo do primeiro dia de aula em uma escola diferente, em uma faculdade, medo de não conseguir ir além, medo de não poder gerar filhos, sem que ao menos saiba se existe algum fator negativo ou não. O medo ele é um gigante que você precisa destruir. Ele é semelhante a uma sombra que só tenta nos mostrar que existe algo muito maior e que a gente deve correr. Mas eu quero dizer para você, quando você pensar em algo muito maior, não pense nos seus gigantes. Não pense no medo, não pense na angústia, não pense nos pavores que assolam as suas emoções, mas quando você pensar em algo que possa vir a te apavorar, lembre que existe algo muito maior. Maior é Deus que está em mim e em você. Nele nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. E Ele, Cristo Jesus, lança fora todo medo. Portanto, se esquece daquilo que ficou para trás, daquilo que tentou te prender, daquilo que era sombra. Agora, lembre de coisas boas, positivas, que te gerem esperança. Lembra do dia mau, onde apareceu um amigo e te deu um ombro tão confortável, com palavras tão fortes que te entusiasmou e te tirou do momento de angústia. Lembre daquele dia que você talvez passou necessidade até mesmo do pão e que uma amiga, talvez sem saber de nada, veio tomar café na sua casa. Olha, e quem sabe levou até a quitanda. Lembre do dia que você não tinha mais esperança de um relacionamento e apareceu de repente o seu grande amor. Lembre dos dias em que talvez o seu filho estava doente e que houve uma intervenção, seja ela médica, seja ela celeste, e houve cura. Lembre que em todo momento nós podemos entender que existe esperança.
E, biblicamente, nosso Pai nos deixou um versículo maravilhoso no seu poema de amor, a Carta de Deus à Humanidade, Bíblia Sagrada. Está escrito: anima-te, haverá bom futuro e não será frustrada a sua esperança. Esquece do que ficou para trás, daquilo que te amedronta, daquilo que é sombra. Lembre de bons momentos na sua vida. E lembre também que está escrito que Ele estaria conosco todos os dias. E, ancoradas nessa palavra, nós podemos prosseguir. Beijo para você e até o nosso próximo encontro.